Hoje, então, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos meditar no texto que está em Marcos 16, de 9 a 11. E esse texto trata acerca de uma mulher chamada Maria Madalena, que teve o privilégio de caminhar junto com Jesus durante parte do ministério dele aqui na Terra. Marcos 16, de 9 a 11, diz o seguinte: Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Então, esse é o primeiro texto de alguns textos que nós vamos meditar nesta noite, e que já trata ali do momento da ressurreição. Mas nós vamos passar por alguns momentos em que Maria Madalena caminhou com Jesus, vamos passar por um trecho da palavra que nos diz como ela era antes, e vamos passar também pela crucificação. Então, qual que é o contexto que envolve essa mulher que nós vamos meditar hoje? Nós temos poucas informações na palavra sobre a vida e o perfil dessa mulher. Porém, o que está registrado na palavra é muito relevante e suficiente para nós entendermos a obra de transformação que foi feita na vida dela. E ela é mencionada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles relata o episódio da crucificação e da ressurreição de uma forma peculiar, né? E na maioria dos acontecimentos da crucificação e da ressurreição de Jesus. E Maria Madalena teve o privilégio de ser a primeira pessoa a qual Cristo se revelou após a ressurreição. O único detalhe mencionado pela Bíblia sobre o passado de Maria Madalena é que Jesus a libertou da escravidão demoníaca. O próprio texto que nós lemos aqui diz que Jesus expelira 7 demônios de Maria Madalena. Então, o que nós sabemos do passado dela, biblicamente, é que ela era uma mulher atormentada, era uma mulher que lidava com esses espíritos malignos. E Jesus a libertou disso. E nós vamos tratar desta libertação hoje. Em Mateus 15, 39, nós temos um detalhe que às vezes passa despercebido. Quando fala: e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Então, Madalena não é um sobrenome. Madalena é para indicar de onde ela era. Era uma pequena vila de pescadores. Então, o que a palavra de Deus nos diz inicialmente sobre essa mulher? Diz que no passado ela foi aprisionada por esses espíritos malignos. Vejam o que diz Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, os 12 discípulos. Mas vejam o que diz o versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência com seus bens. Então vejam que não apenas os discípulos andavam com Jesus. A palavra de Deus nos diz que algumas mulheres também, que haviam sido curadas tanto de doenças, de enfermidades, quanto de espírito maligno, caminhavam junto com Jesus. Eram discípulas de Jesus. Portanto, elas estavam aprendendo
com ele. E veja, a gente pode pensar, né? Imaginar. É difícil a gente falar que a gente consegue imaginar o que uma pessoa como ela, por exemplo, enquanto escrava, enquanto escravizada por aqueles espíritos malignos, passava. Mas nós temos os relatos na palavra de Deus que essas pessoas geralmente eram pessoas que se isolavam, pessoas que eram solitárias, pessoas que eram marginalizadas pelas outras pessoas por conta da condição delas, né? Porque esses espíritos malignos, de fato, escravizavam essas pessoas, né? A pessoa ficava completamente afetada. Vejam, o que que Jesus fez com essas pessoas? Mateus 4:24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E vejam que a palavra de Deus, ela faz a diferença entre enfermidades e possessão demoníaca, né? Tormento demoníaco. Ela faz a diferença. Marcos 1, de 23 a 24, perdão, de 23 a 27, diz o seguinte: Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Vejam, o inimigo sabe muito bem quem é Jesus. Até ele reconhece, né, que ele é Deus. Versículo 25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Então, vejam que esses espíritos malignos, eles atormentavam a pessoa e também produziam, né, reações violentas e resistiam quando Jesus os repreendia. Mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E veja, no versículo 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Vejam que quando a palavra de Deus fala que ela foi liberta de 7 demônios, a palavra não detalha, né, o que aconteceu, em que época foi isso. A Bíblia simplesmente registra que Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Isso apontava para a misericórdia de Jesus, porque a Bíblia simplesmente fala, ela era uma mulher que tinha este problema e foi liberta por Jesus. Já começa da libertação. A ênfase que a palavra dá não é no aprisionamento de Maria Madalena, mas sim na libertação de Jesus, na manifestação do poder de Jesus em libertar aquela mulher, que certamente era uma mulher do passado triste, solitária, sofrida, marginalizada, com uma vida arruinada, prisioneira de aflições, quem sabe, talvez, depressão, ansiedade, né? E com a incapacidade de fugir desse tormento, porque ela por si só, ela não conseguiria se libertar disso. Foi preciso que Jesus a libertasse. O cântico que nós ouvimos fala de luz e de trevas, e que a luz dissipa as trevas. Este é exatamente o caso. Jesus veio e transportou Maria Madalena do reino das trevas para o reino da sua luz. E a ênfase que a palavra de Deus dá é no caminhar de Maria Madalena após essa libertação com Jesus. A ênfase é nesse andar com Jesus, de aprender com Jesus. Então, isso é o que se pode dizer do passado dela. É o único registro que tem na Bíblia sobre o passado dela, que ela foi liberta dessa prisão de espíritos malignos. Mas
A libertação a alcançou. E a partir daí é a grande revelação da palavra de Deus sobre o que Jesus faz. Não apenas o que ele fez com Maria Madalena, mas o que ele fez com tantos outros que estão registrados na palavra e o que ele faz conosco hoje. Porque nós também podemos ser aprisionados pelo poder do pecado, pelo domínio do pecado, antes de conhecermos a Jesus, antes de passarmos pelo processo de transformação que só Jesus faz na nossa vida. Nós podemos ser prisioneiros de outros tipos de prisão, né? Nós podemos conhecer outros tipos de prisão. A prisão do poder, da fama, da projeção, da posição. Tudo isso é legítimo. Mas quando nós colocamos tudo isso acima de Deus, isso pode se tornar uma prisão. Nós vamos ficar aprisionados em tudo aquilo que nos leva a conseguir essa posição. Quando, na realidade, Jesus quer nos libertar. O pecado também provoca essa separação. Maria Madalena, antes de ser liberta, ela provavelmente era uma pessoa marginalizada, solitária, triste, né? Só quando vem a libertação é que há uma transformação. A mesma coisa o pecado faz conosco. O pecado, ele nos aprisiona. O pecado nos separa de Deus, né? Pior do que nos separar das pessoas, ele nos separa de Deus, ele nos separa da comunhão. Não há comunhão entre trevas e luz. Então, ele nos aprisiona. E a libertação só pode vir através de Jesus. Então, sem Cristo, nós vivemos sobre essa escravidão, sobre esse domínio e poder do pecado. Mas se nós somos libertas por Cristo Jesus, o pecado vai continuar existindo, ele faz parte da nossa natureza caída, mas nós não mais viveremos sob o domínio e o poder do pecado, porque Jesus pagou todo o preço lá na cruz. Então, nós vamos continuar pecando? Vamos. Inevitavelmente, vez ou outra, nós vamos pecar. Mas nós podemos nos arrepender, colocar esse pecado diante do altar, nos arrepender. Lembra na lição, no estudo passado, que nós vimos que o Senhor sempre chama o povo ao arrependimento. Ele sempre nos chama ao arrependimento. Ele não mudou, ele continua fazendo isso. Ele continua sendo misericordioso e ele continua nos chamando ao arrependimento. Cabe a nós colocar o pecado diante do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei contra ti somente, e eu preciso do teu perdão. E eu estou aqui, arrependida, pedindo o seu perdão e pedindo que o Senhor me dê uma nova vida a partir de agora. Deus é tão misericordioso que ele continua sendo esse mesmo Deus que nos chama ao arrependimento. Então, nós vimos que Maria Madalena, ela recebeu a libertação em Jesus, né? E quando Lucas e Marcos e os outros evangelhos contam, registram essa história, o único objetivo disso é celebrar a bondade e a graça de Cristo, apontando para a graça de Cristo. Qualquer texto da palavra que nós pegarmos de Gênesis e Apocalipse, sempre vai ser dessa forma. Lembram que eu já falei sobre a metanarrativa? Qualquer texto, a palavra toda, ela sempre vai tratar da queda, da redenção, da santificação e da glorificação. E não é diferente aqui. Nós vamos aprender que ela teve um período em que ela ficou aprisionada, mas ela foi liberta, ela andou com Jesus e certamente ela também foi salva, né? E ela teve esse privilégio de ser a primeira a ver o Senhor Jesus depois da ressurreição. Então, quando a palavra de Deus registra uma escravidão, é porque ela está apontando logo a seguir para uma exaltação, uma manifestação do poder de Cristo.
E muitas vezes Deus permite uma situação na nossa vida exatamente para exaltar e demonstrar o seu poder. Lembram da caminhada do povo no deserto? Antes disso, quando eles estavam cativos no Egito, e que Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. Lembram quantas vezes ele endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo sair? E ele endureceu, e a palavra de Deus traz esse registro lindíssimo. Ele endureceu com um propósito, não foi para maltratar o povo. Ele endureceu o coração de Faraó para que o poder dele fosse manifesto. Vejam Êxodo 10, de 1 a 2. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Veja que o próprio Deus está dizendo: Moisés, vai lá, mas eu estou te avisando, eu mesmo endureci o coração de Faraó e o coração também dos oficiais. Mas vejam o propósito no versículo 2: para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios no meio deles. Para quê? Para que saibais que eu sou o Senhor. Então, sempre que Deus nos coloca numa situação que ele endurece o coração de alguém, ou que por algum momento ele retém algo, ele tem um propósito para isso. Para logo a seguir, o poder dele ser manifesto. Para quê? Para que nós continuemos contando isso para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Então, isso precisa ser um memorial na nossa vida, né? Uma coisa interessante é que as pessoas que sofriam dessa prisão nunca iam até Jesus para serem libertas por elas próprias. Elas sempre eram trazidas por alguém. Porque a escravidão era tão forte que elas não tinham nem esse discernimento, né? E os espíritos malignos também não permitiam que as pessoas se aproximassem de Jesus. Eles gritavam com ele, eles provocavam reações nas pessoas escravizadas. Mas a libertação de Jesus, ela sempre era instantânea e completa. Era de imediato e a pessoa ficava completamente livre daquilo. E foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Ela foi liberta e teve a sua vida transformada. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus podia fazer isso na vida dela. E só Ele pode fazer na nossa. Nós não temos o poder de transformar as nossas próprias vidas, embora muitos coaches dizem, né, que nós podemos fazer isso. É claro que nós precisamos fazer algumas coisas enquanto nós confiamos no Senhor. Lembram que nós já vimos também que a nossa confiança, ela deve ser ativa e não passiva. O que é isso? Nós confiamos, nós depositamos a nossa confiança em Deus, mas nós precisamos buscar o discernimento para que Deus nos mostre o que nós devemos fazer enquanto nós esperamos. Nós devemos continuar a caminhada, né? Veja que Lucas 11, de 24 a 26, diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Completando este texto, que diz que nós não temos a capacidade, né, de, por nós mesmos, produzir essa transformação, completando isso, 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é que nos chama? Vou repetir o versículo. 1 Pedro
2:9. E não se preocupem, depois eu mando todas as passagens para vocês. Lembra que eu falei que hoje nós íamos ver vários textos, várias passagens. Vou repetir a passagem de 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam, ele próprio nos chama das trevas para a maravilhosa luz. Só ele pode fazer isso. E ele faz isso com que propósito? Para que nós proclamemos as virtudes dele. Então, o propósito é proclamarmos as virtudes do próprio Deus, proclamarmos quem é este Deus. E foi isso que o Senhor fez por Maria Madalena. E ele quer fazer por cada uma de nós que está presente aqui. Vejam, então, que depois que ela é liberta, ela passa a aprender andando com Jesus. O texto que nós lemos diz que não apenas ela, que outras mulheres também andavam com Jesus. E esse texto, ele serve para mostrar que Jesus honrava as mulheres, a despeito de algumas ideologias que dizem que a Bíblia despreza a mulher, que a Bíblia relega a mulher para um lugar inferior, e isso não é verdade. Então, Maria Madalena passou a fazer parte daquele grupo que andava com Jesus. E nós já lemos o texto, né? E Lucas 8, de 1 a 3, também fala isso. E nós já lemos também. Então, Maria Madalena e outras mulheres, como Joana, como Susana, e tinham outras também, andavam com Jesus, ouvindo, aprendendo dele e também servindo Jesus. Vejam que no versículo 3 de Lucas 8, diz: as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, elas não apenas andavam aprendendo, né, convivendo com Jesus e os discípulos, como também elas contribuíam para o ministério de Jesus com seus próprios bens. Então, nós podemos entender por aqui que Jesus encorajava homens e mulheres a aprender dele, né? E é uma demonstração de que as mulheres são, sim, honradas nas Escrituras. E Maria Madalena, aquela que vivia aprisionada e que fora liberta daqueles demônios, daqueles espíritos malignos, agora ela tinha um lugar de respeito junto a Jesus, junto aos seus discípulos. E vejam que ela aparece também no momento da crucificação de Jesus. João 19:25. Diz o seguinte: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Nós não temos tempo para lermos todos os versículos dos 4 evangelhos. Então, eu separei alguns, e vocês podem ler os 4 evangelhos, né, no período que trata da crucificação, depois da ressurreição, e vocês vão ver que cada um relata de uma forma, mas eles formam um todo. Ela estava na crucificação, e vejam, após a morte de Jesus, Mateus 27, de 55 a 56, estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vejam Marcos 15:40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, e de novo cita Maria Madalena, e de novo diz que as mulheres acompanhavam e serviam Jesus desde a Galiléia. Nós ficamos a imaginar o quão difícil foi aquele momento da crucificação para essas mulheres e para os discípulos também, né? Mas hoje nós estamos observando essas mulheres, em especial Maria Madalena. Deve ter sido um momento muito difícil, depois de ter caminhado, depois de ter sido liberta por Jesus, depois de ter caminhado com ele, ver o Senhor Jesus sendo crucificado e sendo crucificado daquela maneira cruel, né, humanamente falando. Mas vejam que Maria Madalena, ela viu para onde o corpo de Jesus foi levado depois da morte, e isso está relatado em Marcos 15:43, porque havia
um membro do Sinédrio, que era José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo oculto. E a palavra de Deus diz isso. E ele pediu para Pilatos que ele queria o corpo de Jesus. E ele faz ali um preparo rápido, né? Mas no versículo 47 diz assim: Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto, onde Jesus foi posto, para onde José de Arimateia levou Jesus. O versículo de João 19:38 nos diz que José de Arimateia era um discípulo, ainda que ocultamente, de Jesus, porque ele tinha receio dos judeus. E ele pediu Pilatos, né, que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz e colocá-lo naquele lugar. E Maria Madalena ficou observando para onde ele ia levá-lo. Então, vejam, ela foi escravizada, ela foi libertada, ela andou com Jesus e aprendeu com Jesus, ela foi discipulada. Então, nós podemos concluir que ela cresceu espiritualmente através desse discipulado. E que discipulado? Vindo do próprio Jesus, do próprio Jesus que a libertou. Mas agora, depois desse episódio, nós podemos concluir que deve ter sido um momento de muito sofrimento. Mas, ao final disso, nós vamos ver o que isso propiciou o bem na vida de Maria Madalena. Vejam, João 20, o texto é grande, de 1 a 18, eu vou apenas destacar algumas coisas. O versículo 1 diz: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, ela volta naquele lugar e vê que a pedra do túmulo estava fora do lugar. Então, ela correu e foi contar para Pedro, né? E outro discípulo que estava com ele. E eles vieram, né? Veja no versículo 9: Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Maria Madalena vê que está vazio, conta para Pedro, que estava vindo também com outro discípulo. Os dois veem que o túmulo estava vazio, mas o versículo 9 diz que eles não tinham compreendido a Escritura, que era necessária a sua ressurreição de Jesus. E eles voltam, voltam, mas Maria Madalena continua ali, junto à entrada do túmulo, chorando. Então, enquanto ela chorava, diz o versículo 11, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. No versículo 13, então lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E o próprio Jesus pergunta: Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, achando que era o jardineiro, falou: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Ela queria dar um sepultamento mais digno para Jesus. E vejam, no versículo 16, tremendo, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Naquele momento em que Jesus chama Maria Madalena pelo nome, ela reconhece a voz do seu pastor. Assim como as escrituras nos dizem, né? Que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E isso é real. Na vida real, os pastores que são pastores de ovelhas mesmo, animais, eles acostumam a ovelha a ouvir a voz dele para seguirem apenas a voz dele, e elas reconhecem a voz dele. E Jesus diz o seguinte: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Em outro evangelho,
Por que que ele fala, não me detenhas? Porque em outro evangelho é mais ainda detalhado e diz que ela abraça os seus pés. Ela ficou tão feliz porque ela achou que Jesus não estava ali mais, né? Ela não havia compreendido a realidade da ressurreição. Ela abraça os pés de Jesus, ela não queria largar Jesus. Mas ele diz, não me detenhas. Jesus tinha a consciência do plano que ele tinha que cumprir por completo. E ela diz para Maria para ir anunciar aos discípulos. E o versículo 18 diz: Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. Ela proclama essa boa nova e contava que ele lhe dissera essas coisas. Então, essa mulher foi escravizada, ela foi libertada, ela foi discipulada, caminhando com Jesus, e ela teve o privilégio de experimentar esse momento. E ela sai para proclamar as boas novas. Ela sai para proclamar aquilo que Jesus tinha dito para ela. Vejam que mesmo não compreendendo num primeiro momento exatamente o que estava acontecendo, ela sequer reconheceu Jesus num primeiro momento, provavelmente assistir à crucificação tinha sido algo traumático para ela, né? Mas quando ela ouve a voz de Jesus, ela reconhece o seu Senhor. João 10, de 3 a 4, nos diz isso. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. E ao receber a determinação de Jesus, ela sai então para anunciar as boas novas. E eu gostaria de encerrar mais uma vez dizendo que ela não queria se afastar, largar Jesus naquele momento. Muitas vezes, constantemente, nós precisamos também ser exortadas para nos aproximarmos de Jesus. A trajetória de Maria Madalena, ela fala muito ao nosso coração, principalmente enquanto mulheres, né? Se nós ainda estamos sob o jugo do pecado, nós precisamos dessa libertação que só Jesus traz, que só Jesus concedeu a Maria Madalena. E após essa libertação, nós precisamos buscar conhecer cada vez mais esse Jesus, andando com ele o tempo todo, conhecendo, ouvindo dele. E nós precisamos ir além de ser libertas, além de sermos discipuladas, nós precisamos proclamar essa mensagem para que outros também possam ser libertos da escravidão do pecado. E eu gostaria de agora ler o que está em Colossenses 1:13, que nos traz uma realidade muito linda, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É só isso que importa para nós, porque nós podemos ter todo o império do poder, da posição, do dinheiro, do relacionamento. Se nós não formos libertas do império das trevas e transportadas para o reino da sua luz, isso de nada vai adiantar, porque tudo isso aqui vai acabar um dia. Mas a redenção que nós alcançamos através da remissão dos pecados, essa é eterna. Se nós tomarmos este caminho de sermos libertos por Jesus do império das trevas e transportadas para o reino da sua luz, obtendo assim a redenção, isso que é feito aqui ecoa na eternidade. Não é passageiro, não é algo efêmero. Então, eu convido vocês a fazer algumas análises. Nós já fomos libertas dessa escravidão e essa pergunta, ela só pode ser respondida pessoalmente, individualmente, porque só você e o Senhor conhecem o seu coração.
Eu sei o meu, como eu já compartilhei com vocês. Quando eu tinha 10 anos, eu clamei por essa libertação e Jesus me transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Nós temos vivido alguma prisão do passado, ainda que não seja aquela que Maria Madalena enfrentou, nós temos vivido alguma prisão, nós estamos ainda acorrentados a alguma coisa, o pecado ainda tem dominado a nossa vida, ou nós já reconhecemos que só Jesus pode nos libertar desse domínio. Nós temos reconhecido a voz do nosso pastor a nos chamar, nós temos atendido a essa voz, e se nós já atendemos, nós temos proclamado essa mensagem maravilhosa e eterna, então nós precisamos reconhecer que só a obra redentora de Jesus é capaz de nos dar essa libertação. E que mesmo libertos do poder e do domínio do pecado, nós temos uma outra etapa. Nós precisamos continuamente viver em santificação. Nós precisamos viver continuamente aprendendo mais da palavra do Senhor. Nós precisamos orar continuamente para que Ele nos mostre aqueles pecados, aquelas falhas que são ocultas a nós mesmas, né? Porque o nosso coração, ele é tão corrompido, ele é tão caído, que ele nos engana, né? Às vezes, nós precisamos orar muito para que Deus nos mostre alguma falha que nós carregamos e não admitimos, e que ela nos impede de caminharmos, avançarmos no nosso processo de santificação. Ela faz essa separação, né, da nossa comunhão, ela corta esse convívio com o Senhor, porque nós só temos comunhão através de Cristo Jesus com Ele, né? Este é o acesso. Jesus abriu esse caminho para nós. Por isso que só Ele é capaz de fazer esse processo de transformação que começa com a libertação do domínio e da escravidão do pecado. Então, o que nós podemos aprender com a vida dessa mulher que está registrada na palavra é exatamente isso. Nós precisamos ser libertas da escravidão do pecado. E só Jesus pode fazer isso nas nossas vidas. E uma vez libertas, nós precisamos aprender cada vez mais do Senhor, da sua palavra. A palavra de Deus, ela traz todas as respostas que nós precisamos. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos cavar. E quanto mais nós cavarmos, mais nós vamos encontrar as preciosidades que estão contidas na palavra de Deus. Para a gente achar uma pedra preciosa, a regra é que nós temos que cavar e cavar profundo. Então, nós não podemos viver na superfície. Nós não podemos nos contentar com uma religiosidade, porque a religiosidade não traz essa libertação. Qualquer que seja ela. Nós temos que ter uma vida de intimidade, de relacionamento com o nosso Senhor. A religiosidade não vai produzir essa libertação. Não estou dizendo que você não tenha que congregar em algum lugar. Eu já repeti isso várias vezes, né? Congregar é essencial, mas não é o fato de congregar que vai produzir essa libertação. Essa libertação você precisa pedir ao Senhor Jesus, porque só o Senhor Jesus vai promover. E uma vez liberta, aí sim, nós precisamos buscar caminhar com pessoas que estão mais avançadas no processo que nós, aprendermos com essas pessoas, estudarmos a palavra com essas pessoas, estudarmos a palavra sozinho no nosso momento devocional, no nosso secreto. Nós precisamos buscar. Que Deus possa abençoar ricamente as nossas vidas, para que nós possamos entender o valor eterno do que a vida de Maria Madalena nos ensina através da libertação da escravidão do pecado. Deus abençoe cada uma de vocês.